Deus, boa noite, graça e paz para todos. Que bom estarmos juntos, podendo mais uma vez glorificar o Senhor e tendo essa oportunidade de celebrar a Deus e servi-los com a palavra. Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade, também celebrar pela vida do pastor Mac, que tão bem tem nos acompanhado, tão bem tem investido e aconselhado. Fazer parte dessa igreja, sem dúvida, é aquilo que a gente define como um pertencimento da família de Deus. E essa igreja é resposta para um tempo, onde a gente percebe que a união, esse princípio do compartilhamento de uma família, é a base para o nosso aspecto da nossa comunhão com Deus. E isso nós encontramos aqui. Meu amigo pastor Rafael Grandene, que Deus te abençoe. Obrigado. Eu quero meditar em um texto com vocês, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 4. Nós vamos começar a partir do versículo de número 7. Diz assim: agora nós mesmos somos como vasos frágeis de barro que contém esse grande tesouro. Assim fica evidente que esse grande poder vem de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados por aflições, mas não esmagados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas nós não somos abandonados. Nós somos derrubados, mas nós não somos destruídos. Pelo sofrimento, nosso corpo continua a participar da morte de Jesus, para que a vida de Jesus também se manifeste em nosso corpo. Sim, vivemos sob constante perigo de morte porque servimos a Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste em nós, no nosso corpo mortal. Assim enfrentamos a morte, mas isso resulta em vida para vocês. Continuamos a pregar porque temos o mesmo tipo de fé mencionada nas Escrituras, em Deus. Como diz a Escritura, crie em Deus e por isso falei. Sabemos que Deus que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará Ele junto com vocês. Versículo 15, e nós encerramos aqui. Tudo isso é para o bem de vocês, e à medida que a graça possa alcançar mais pessoas, e haverá muitas ações de graças, e Deus receberá cada vez mais glória. Percebemos as verdades que Paulo trabalha a igreja de Corinto. Sem dúvida serve como não simplesmente uma base de refrigério, mas também nos mostra e nos faz conhecer o coração de Paulo. E é interessante porque a gente percebe que as bases que Paulo desenvolve, todas as suas instruções ou toda a sua escrita da segunda carta à igreja de Corinto, se desenvolve dentro de uma base em consolo e amparo. Mas para que Paulo mostre essas duas bases da sua realidade, Paulo vai mostrar que tudo isso se desenvolve inicialmente através do sofrimento. Então o que nós percebemos aqui, que nós conhecemos Paulo na sua mais profundeza verdade do seu coração, justamente porque Paulo mostra através do seu sofrimento a graça de Deus. E sem dúvidas não existe outra forma melhor para que a gente conheça o coração de alguém sem começarmos olhando pelas fragilidades. E talvez isso crie um paradoxo na nossa mente. Como conhecer o coração de alguém parte pela razão do sofrimento. Porque é dentro da realidade do sofrimento que nós conseguimos ver as respostas de alguém diante desses tempos de sofrimento.
E a realidade da igreja de Corinto é uma igreja que reconhece a Deus, uma igreja firmada em Deus, uma igreja instruída por Deus, mas que nos tempos onde Paulo comunica essa mensagem, o seu olhar tinha sido retirado de Deus. E o olhar tinha sido retirado de Deus porque tira-se a visão do líder que estava sobre eles. A realidade de 2 Coríntios é um povo que perdeu a visão do seu líder, Paulo. E é interessante porque eles perdem a visão de Paulo e Deus quer corrigi-los. E o argumento deles aqui é: nós não podemos ser liderados por Paulo. Primeiro, por causa do seu sofrimento. Segundo, por todas as marcas que a pregação do evangelho gerou neles. E nesse tempo onde eles desprezam a realidade da mensagem de Paulo, se levanta novos líderes, onde Paulo os define como superapóstolos, e esses camaradas se infiltram dentro da igreja, mostrando superioridade, mostrando poder, e destruindo a imagem da liderança de Paulo. Então perceba que o contexto aqui é um povo que está sendo afetado por uma liderança que não mostra a fragilidade da vida. Eles olham para Paulo e dizem: o seu sofrimento invalida o seu ministério. E Paulo vai mostrar que é justamente por causa que ele sofre, porque ele é humano, que Deus valida o ministério dele. Muitas pessoas desprezam a realidade de Deus por causa do seu sofrimento. Muitas pessoas olham para dentro de si e negligenciam a ação de Deus por causa dos seus tempos de sofrimento. Há uma desconstrução da mensagem de Deus. E muitas vezes valorizamos mais o que vemos da realidade construída no interior. É por isso que a gente olha para a realidade da igreja em Corinto e a gente percebe: estão desprezando o ministério de Paulo por uma verdade. Qual verdade? Paulo sofre. É uma verdade. Mas estão também desprezando o ministério de Paulo por causa de uma mentira. Qual mentira? Uma liderança deve esconder todo o princípio da sua fragilidade. O que é isso? Alto poder. Paulo está embaixo. Por que Paulo está embaixo? Porque Paulo sofre. Mas qual é a comparação do povo aqui para concluir e ter essa ideia? Nós temos líderes que se levantam diante de nós, que colocam e que tiram todo o princípio da humildade em sua liderança. Mas Paulo vai mostrar que é justamente por causa do sofrimento que Deus está validando o seu ministério. Em um tempo onde a gente percebe uma liderança que se utiliza do trampolim do poder para exercer influência sobre aqueles que lideram, Paulo está mostrando o princípio que valida um ministério não é poder, não é glória, mas é a fragilidade. Porque é na fragilidade que nós nos identificamos. É por isso que você percebe desde os primeiros capítulos, onde Paulo escreve, ele mostrando o sofrimento de Cristo. O que Paulo está mostrando é: porque Cristo sofreu, nós sofremos. Mas como o sofrimento de Cristo validou o seu ministério e colocou ele diante da glória da ressurreição, todos nós que caminhamos na mesma dimensão de sofrimento, nós caminhamos também para a glória de Deus. A experiência da glória de Deus não anula a nossa realidade, mas é justamente a experiência da glória de Deus que intervém na nossa realidade e nos faz descer em profundidade diante de Deus. Escute uma coisa: sua vida não deve ser invalidada para que você tenha a experiência da glória de Deus. Para de achar que Deus só vai intervir na sua vida por causa da sua própria realidade construída.
Pelo contrário, é nos tempos da sua fragilidade aonde a glória de Deus te alcançará, te direcionando ao verdadeiro objetivo da vida com Ele. Pessoas que criam máscaras em suas realidades são pessoas que utilizam um véu diante de Deus. Reconhecer a fragilidade é justamente reconhecer um princípio, o princípio da dependência. Você se apegar a uma falsa imagem, a uma falsa consciência da sua realidade e fazer com que isso seja princípios de vida, você simplesmente constrói uma parede de você com Deus. A mensagem de Cristo é justamente um véu que se rompe e que nossos olhos são chamados a contemplar a realidade de Cristo. Escute uma coisa em nome de Jesus: sua vida cristã, sua vida com Deus, não diz respeito a uma visão que se limite a você, mas diz respeito a onde os seus olhos estão fixos. Lembra de Atos 7? Estevão é apedrejado, Estevão está sendo ferido, mas Estevão olha para os céus e os céus estão abertos. Porque a grande realidade não é olharmos para nós, porque nós somos seres limitados, mas a grande pergunta que Deus nos faz em todos os tempos da nossa vida é: onde nós estamos olhando, em quem estamos crendo e em quem nós confiamos. O princípio de Deus para você é: não negligencie a sua fragilidade, não negligencie os seus tempos de dor, não negligencie as feridas do seu coração, mas perceba que é justamente esta realidade que te coloca diante da glória de Deus. Então o que Paulo vai mostrar é justamente que é o sofrimento dele que dá testemunho e que também revela a glória e o poder de Deus, assim como foi revelado na glória da ressurreição. Perceba que coisa linda. Paulo mostra seu sofrimento, sua fragilidade, e ele diz o seguinte: é justamente por causa do meu sofrimento, é simplesmente por causa dessas marcas que você vê e vocês percebem em mim, que vocês podem ter uma ideia da glória da ressurreição. E aí nos versículos 1 e 2 do capítulo 4, a gente percebe que Paulo mostra justamente que a sua vida está definida na realidade da glória de Deus. Eu te pergunto: você tem um desejo em viver uma vida na dimensão da glória de Deus? Com certeza a sua resposta é sim. Mas se eu disser para você que viver e ter esta experiência diz respeito a uma realidade, muitas vezes, de um caminho de dor e sofrimento? Porque é muito bacana nós desejarmos muitas coisas que o Evangelho possa nos proporcionar. O desejo pela glória, o desejo pelo poder, o desejo pela manifestação do Senhor, isso é muito legal. Mas a grande resposta do Evangelho também é olharmos para nós e percebemos que nas nossas limitações é que nós construímos acessos para essas experiências. E o versículo de número 7, Paulo afirmou algo: nós temos um grande tesouro, porém esse tesouro está contido em vasos de barro. O que Paulo está dizendo? Nós temos um tesouro que está contido dentro de nós, e esse tesouro está contido dentro de nós, mas ele diz: nós somos vasos de barro. O que é isso? Nós somos frágeis. Fragilidade. Mas perceba que no versículo 1 do capítulo 4, Paulo começa mostrando algumas coisas interessantes. Ele diz:
Pelo que tendo este ministério, o que Paulo está falando? O meu ministério é segundo a misericórdia que nos foi feita, e por isso que nós não desfalecemos. Aí versículo de número 2 ele diz, pelo contrário, nós rejeitamos as coisas secretas por vergonha, não agimos com engano, não falsificamos a palavra de Deus, antes nós nos recomendamos a consciência de todos os homens na presença de Deus pela manifestação da verdade. Versículo de número 7, Paulo fez uma afirmação, ele diz, nós temos um tesouro dentro de nós e nós somos vasos de barro. Nós somos frágeis, nós temos fragilidades. Aí no versículo 1 Paulo começou dizendo, o meu ministério é só misericórdia. Paulo está falando à igreja de Corinto justamente pela realidade dele. E lá em Atos 9, versículo de número 15, Deus disse o seguinte, Ananias, Paulo, para mim é um vaso escolhido. Aí você olha para a grandeza do ministério de Paulo, e você percebe que Paulo diz que nós somos vasos de barro. O que é isso? Fragilidade. Deus disse que Paulo era vaso de barro, fragilidade. Mas Paulo diz, a misericórdia do Senhor é a causa da realidade do meu ministério. Escute uma coisa, é na sua dependência das misericórdias de Deus que Deus te colocará diante de novos acessos. Acessos estes que serão maiores que a sua expectativa. Não por causa da sua realidade, mas por causa do que está dentro de você. Você tem um tesouro dentro de você. É por causa dessa realidade. Perceba que Deus faz grande o ministério de alguém frágil. É como Deus dizendo, as suas limitações são como cacos diante de mim. Mas é justamente quando os cacos do vaso se quebram que o tesouro se revela. Nós não podemos olhar para as feridas da nossa vida e negligenciar o propósito de Deus para nós dentro desta realidade. Porque o próprio Deus está mostrando que esta realidade de sermos comparados como vasos de barro significa, você não tem o controle, eu tenho, por isso eu faço. Em Jeremias capítulo de número 18, Deus fala com Jeremias e diz o seguinte, desce à casa do oleiro e lá eu vou falar com você. Em um ambiente de barro, Deus fala, lá você vai ouvir a minha voz. Porque eu não falo em ambiente onde as pessoas querem ser prepotentes. Eu falo em um ambiente de fragilidade, onde as pessoas são dependentes da minha graça. E ele disse, desce. Por quê? O primeiro princípio é que ser vaso e ser frágil significa que muitas vezes você tem que descer e ser dependente para que você reconheça o que está sendo feito nos tempos da fragilidade. Deus disse, desce Jeremias. E ele desce. Quando ele chega, ele olha e vê um oleiro moldando um vaso. O vaso se quebra. E aí Deus diz, Jeremias, você como vaso e como profeta, diz para a nação de Israel, por acaso o Senhor não pode fazer com vocês, ó nação de Israel, assim como o Senhor fez com este vaso? O que é isso? Se quebrou, mas se quebrou na mão do oleiro. O que é isso? A pergunta não é se quebrou, a pergunta é nas mãos de quem que se quebrou. A pergunta nunca será sobre a afirmação da fragilidade ou do sofrimento ou da dor, mas a questão sempre será aonde esse sofrimento está sendo lançado. Deus disse para Isaías no capítulo 64, eu, o Senhor, sou o oleiro, e vocês são barro em minha mão.
O que é isso? Nós estamos na mão dele. Se for preciso, ele nos quebra. Se for preciso, ele nos fere. Se não for preciso, ele nos torce. Se for preciso, ele nos esmaga. Mas onde está a sua visão nesse tempo? Aonde está a sua consciência nesse tempo? E talvez a maior pergunta seja: qual é a sua resposta nesse tempo? Porque é justamente nos tempos de sofrimento e dor na nossa alma que Deus nos coloca a compreendermos que nós não podemos nos revestir de máscaras. Nós precisamos compreender o propósito dele. E é por isso que nessa mesma realidade onde Isaías demonstra que ele é um vaso nas mãos do oleiro, ele também mostra o que Deus diz para o vaso. Isaías diz o seguinte: o Senhor diz ao povo: quem és tu, vaso? Ou quem és tu, caco, para questionar a Deus sobre os seus desígnios? Deus está mostrando que na realidade da nossa fragilidade, o que nos faz encontrar o poder dele não são as nossas murmurações, não são os nossos questionamentos, mas é justamente saber a mão de quem está sobre nós nesses tempos de fraqueza e de fragilidade. E o que Paulo está se baseando é que nos tempos da fragilidade nós encontramos a glória de Deus. E aí ele diz, no versículo de número 7, é justamente porque o tesouro está em recipiente de vasos de barro que a excelência do poder de Deus se manifesta. Sabe o que Paulo está mostrando? Que é justamente nos tempos de fraqueza que a glória de Deus se revela. O resultado da fragilidade humana é simplesmente demonstrar a glória da realidade de Deus sobre nós. Tem uma história que foi até documentada na Netflix, de um domador de um tigre chamado Roy, em que um espetáculo eles estavam, uma grande multidão, de repente no meio do espetáculo, o tigre ataca aquele homem, fere o seu pescoço, e todos ficam perplexos. Nessa perplexidade, Roy vai fazer algumas afirmações sobre esse tempo, e isso é relatado no documentário. E ele diz o seguinte: no momento em que eu estava na apresentação com o tigre, eu fui atacado por um derrame cerebral, e o tigre percebe aquilo, fere o pescoço dele, e quando ele sangra, porque ele sangrou, a hemorragia que estava gerando dentro dele foi tirada e ele sobreviveu. Deixa eu te falar uma coisa: quando Deus te ferir, se nós somos o povo dele, isso jamais será um ataque, será sempre Deus te resgatando. Nos tempos de dores da sua alma, nas noites mais escuras da sua vida, nos tempos de mais aflição da realidade do seu ser, será nesses momentos que Deus estará te desprendendo daquilo tudo que te afasta dos propósitos dele e te resgata novamente para a glória dele. É na experiência do sofrimento que Deus nos coloca diante da realidade dos seus propósitos. Você se lembra de Daniel, cativo, distante da sua terra, lançado em uma cisterna, mas nos mais altos e profundos sofrimentos da vida, era onde a experiência de Deus se revelava. Você se lembra de José? Nos tempos de sofrimento, em estar distante da realidade do seu lar,
das feridas da sua alma, da dor da sua alma. Foi justamente nesse tempo de ferida e de sofrimento onde Deus resgata José e coloca ele diante do propósito dele. Porque são nesses tempos de ferida, quando o Senhor nos faz sangrar, quando o Senhor nos fere, quando o Senhor fere o nosso interior, que nós caminhamos novamente em direção aos seus propósitos. Paulo mostra: o sofrimento é válido. O sofrimento é válido. E uma grande realidade que o sofrimento nos coloca é entender a diferença de murmurar nos tempos de sofrimento e entender o valor da lamentação. A lamentação é bíblica, a murmuração não é. A lamentação nos coloca a reconhecer os propósitos de Deus. A murmuração nos faz colocar os nossos desejos acima de Deus. Porque a murmuração é simplesmente uma resposta àquilo que é a realidade da nossa vida. Não adianta nada eu entrar aqui dentro e cantar que a minha vida está na mão de Deus, se na minha realidade de vida eu não encontro Deus. Então a lamentação é uma necessidade, porque é na lamentação que nós conseguimos entender a dependência de Deus. E o que é a lamentação? A lamentação é eu reconhecer que existe uma ausência no agora, mas que eu estou na mão daquele que faz e intervém no agora, com a providência necessária para o agora. E somente aqueles que reconhecem a sua fragilidade, aqueles que olham para dentro de si e percebem as suas fragilidades, conseguem entender o valor do lamento. Se por um lado a murmuração é um caminho que nos distancia de Deus, a lamentação é a ponte que nos dá acesso à providência de Deus. O grande problema é que a murmuração muitas vezes atrapalha o nosso culto. O que é isso? Nós somos frágeis, nós somos feridos diariamente. Nós somos acometidos pelas mais profundas dores diariamente. Se nós não tivermos consciência desta realidade que nós estamos experimentando, a nossa vida diária será desconstruída. E aqueles que negligenciam o valor do sofrimento, simplesmente estão afastando o seu coração do verdadeiro propósito. E talvez algumas pessoas, na tentativa de negligenciar tanto o seu sofrimento, a sua dor, obscurecem a sua alma de enxergar Deus nos tempos dolorosos da vida. A sua fragilidade, as suas fraquezas, quando escondidas e encobertas, interrompe seu culto. E a gente vive num tempo da superficialidade, aonde as pessoas buscam simplesmente demonstrar uma realidade de felicidade. A realidade midiática das mídias sociais hoje, em um stories de 60 segundos, é o que define a vida de alguém. Incansavelmente, diariamente, uma busca incessante em demonstrar simplesmente os tempos felizes da vida. E nós olhamos para aquilo e perdemos o senso da nossa realidade. Pessoas que criam um mundo de fantasias diante dos seus olhos, simplesmente para invalidar o verdadeiro sofrimento. A vida é perfeita, a família é perfeita, os filhos são perfeitos, o emprego é perfeito, tudo é perfeito. E aqueles que têm acesso a essa realidade na palma de suas mãos, começam a ficar fazendo comparações. E é na comparação que o problema vem no subconsciente. Porque a pergunta é: por que ele é feliz e eu não sou? Por que está acontecendo na realidade dela e na minha não?
Sabe o que pessoas como estas mostram? Que o seu senso nunca é Deus, que o seu senso é simplesmente a realidade que elas tanto perseguem, a realidade da perfeição. Mas aí Paulo, pastor Rafael Grandene, diz algo muito interessante em Romanos 12. Apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, que é o vosso culto racional. Isso é interessante. Paulo diz: apresente os vossos corpos. O que é isso? Apresente todas as feridas que marcam a sua realidade, apresentam todas as dores da sua alma, porque isso é o vosso culto, isso é a vossa adoração. Deixa eu dizer uma coisa: o seu sofrimento determina a maneira como você adora. Quem constrói uma máscara diante da sua realidade corrompe a sua adoração. Por quê? Porque simplesmente estão ofuscando a realidade. Nabucodonosor disse na Babilônia: a estátua será levantada. Esta é a realidade diante dos olhos de vocês, e vocês devem se prostrar e adorar. Estão lá 4 camaradas que não se prostram. Por quê? Porque a realidade não determina a adoração, mesmo que signifique morte e sofrimento. A adoração nunca deve ser corrompida pela realidade que está presente na nossa vida, porque a maior realidade não é a da experiência do sofrimento, não é a experiência dos nossos olhos, mas é a experiência da nossa fé, que deve triunfar no tempo de sofrimento, nos tempos de dores da vida. Não crie máscaras na sua realidade. Não negligencie o seu sofrimento. Sabe o que os dias de desastres podem mostrar para você? Que o mesmo Deus que te deu sustentabilidade, o mesmo Deus que proveu em uma realidade anterior, é o mesmo Deus que continua fazendo. Sabe qual é a solução para os pensamentos incansáveis de questionamentos? Para a realidade da vida? É simplesmente uma: fé. Porque fé nos mostra a realidade daquele que nos sustenta. E esta realidade da fé nos mostra que o mesmo Deus que uma vez fez, continua fazendo. O que é isso? O mesmo Deus do Egito é o mesmo Deus que provê no deserto. O mesmo Deus que está presente na embarcação em tempos de tempestade é o mesmo Deus que realiza a cura. O mesmo Deus que está presente nos tempos da alegria é o mesmo Deus que responde em providência nos tempos da escassez. Porque a verdade é: Ele é o mesmo ontem, hoje e será o mesmo eternamente. Ele não muda. E é por isso que você pode fazer das histórias bíblicas como um princípio para a sua realidade, porque o mesmo Deus que continua fazendo hoje é o mesmo Deus que fez outrora. Reconheça as suas fraquezas. Reconheça as suas limitações. Não se desespere diante dos tempos difíceis da vida. Não se desespere diante das dores do seu ser, da sua alma, do seu consciente. Porque é justamente nesse tempo onde a glória de Deus invade. É onde você ouve a voz dEle. É onde Ele te direciona a uma realidade perfeita. Porque o que esses tempos estão mostrando é que existe alguém que nos sustenta. Os deuses de alguém pode ser o Deus da perfeição. O Deus de alguém pode ser o Deus simplesmente da felicidade. Mas Deus se apresenta à igreja. Deus se apresenta a nós como o Consolador. O nosso Deus é aquele que caminha conosco na alegria,
mas na tristeza. O nosso Deus é o Deus que nos abraça. O nosso Deus é o Deus que provê. O nosso Deus é o Deus que nos sustenta. O nosso Deus é o Deus que muda a realidade da trajetória. O nosso Deus é um Deus que se revela constantemente e nos faz perceber que na escuridão da noite, Ele é a verdadeira luz, nos mostrando o caminho a seguir. Escute uma coisa, você que entrou aqui, se questionando sobre os caminhos da sua vida, se questionando sobre a sua realidade, se questionando sobre os tempos de dores da sua alma, se questionando dos porquês de tantos acontecimentos do seu passado, se questionando dos porquês de tanta dor e tanto lamento, a resposta de Deus é que nesses tempos Ele só estava te resgatando. E sabe por que você está aqui hoje, em um culto como esse? Porque você foi resgatado nos tempos de sofrimento da sua vida. Você só pertence a esta família porque você foi resgatado. Você só consegue celebrar a Deus e desenvolver o seu culto porque toda a sua vida diariamente é um tempo de resgate. Será que você, olhando para a sua realidade, consegue glorificar a Ele pelo resgate? Deus resgata pessoas da depressão nessa noite. Deus resgata pessoas que estão sendo diariamente açoitadas pelo sentimento da ansiedade. Deus te resgata do seu medo do amanhã. Deus te resgata nessa noite das perguntas, dos questionamentos sobre o seu casamento. Deus te resgata dessa noite de uma realidade imaginária que você tinha construído, aonde você seria deixado abandonado na beira do caminho. Deus te resgata, e a voz dele para você é: em nenhum momento da sua vida você esteve só. A glória dele só estava se manifestando. Deixa eu falar uma coisa para você. Na realidade dos tempos onde você pensou que estava solitário e sozinho, a força que você encontrou não sabendo explicar o que era simplesmente o resgate de Deus te abraçando e te consolando. Deus não te deixa na beira do caminho. Deus só simplesmente está te colocando na rota original do seu propósito de vida. Você não está abandonado na sua realidade. Deus simplesmente está te conduzindo às estradas corretas para a chegada daquilo que Ele quer fazer na sua vida. Não questione as mudanças, não questione as percas, não questione a dor, não questione as lágrimas, mas perceba que é o caminho de Deus te direcionando a um novo tempo, a uma nova realidade. É o Senhor te resgatando. Você é vaso de barro, você é frágil. Isso não é um problema. Se Paulo, um dos maiores apóstolos, demonstra esta realidade do sofrimento, quem somos nós? Se o próprio Cristo foi marcado pelo sofrimento e pelo pensamento de abandono, quem somos nós? Sabe o que são estas situações extremas da fraqueza humana? São simplesmente os tempos de oportunidade para a ação e para a ajuda de Deus. Eu vou repetir isso aqui. Se você poder sair desta noite com um princípio no seu coração, saia com este princípio: que os tempos da fraqueza humana, que os tempos de dores da alma
são simplesmente um tempo onde oportuniza Deus de intervir com a sua ação e com a sua ajuda em favor de nós. Não pense no obstáculo como grande e impossível. Olhe para o obstáculo e veja como um cenário ideal para uma grande ação de Deus. Essas situações extremas estão te colocando diante de uma realidade para que Deus intervenha. Sabe o que a Bíblia nos mostra? Que nas necessidades durante um tempo de tempestade, Deus intervém com a sua misericórdia. Que no tempo de uma necessidade de cura, Deus realiza a cura necessidade. Então, esses tempos nos oportuniza de perceber a realidade de Deus. E aí, no versículo de número 8, Paulo diz o seguinte: em tudo nós somos atribulados, mas nós não somos angustiados. Em tudo nós somos perplexos, mas nós não somos desamparados. Sabe o que Paulo está mostrando? Que é justamente por causa daquele tesouro que estava no vaso de barro, ou que está presente no vaso de barro, que coloca ele dentro desta realidade aqui. Pelo que você carrega, você pode dizer: eu posso ser atribulado, mas eu não posso ser angustiado. Eu posso me desesperar. Eu posso passar pelo tempo da perplexidade da minha vida, mas eu não me desanimo diante desse tempo. Eu posso ser perseguido, mas eu sei que eu não estou só. Eu posso ser abatido, mas eu não sou destruído. E é interessante porque Paulo afirma algo. Ele diz o seguinte: em tudo nós somos, versículo de número 8, perplexos, mas nós não nos desesperamos. A realidade da escrita dessa carta é quase no final da vida de Paulo. Paulo está falando de experiências que ele teve, de uma realidade que aconteceu na vida dele. O que ele está dizendo? Deus foi provedor. Mas pastor Rafael Grandene, no capítulo de número 1, versículo de número 8, Paulo diz o seguinte: nós nos desesperamos. Que mudança! Capítulo 1, Paulo diz: nós nos desesperamos em tempos de perseguição. Mas no capítulo 4 ele diz: em tudo nós somos perplexos, mas nós não nos desesperamos. O que isso nos mostra? Nos mostra uma coisa: que no tempo de perseguição, onde Paulo pensou estar desesperado, Deus foi fiel, resgatou Paulo. E agora Paulo está dizendo: por causa do resgate dele, eu não me desespero. Porque ele me resgatou, eu não me desespero. E o versículo de número 10 ele diz assim: eu levo sempre, por toda a parte, do morrer do Senhor. Isso aqui é interessante. Paulo não diz: eu levo sempre a morte. Ele diz: eu levo sempre o morrer. Porque a morte significa final. Morrer significa processo diário de dor. Mas ele diz: tudo isso acontece para que a vida de Jesus se manifeste em meu corpo mortal. O que é isso? A morte, os tempos de morte, que significa os tempos de dor, me acomete, marca a minha alma, marca a minha vida. Mas esses tempos são simplesmente experiências que nos mostram a trajetória da cruz, mas também em tempos a glória da ressurreição. Igreja, a nossa realidade não é simplesmente a realidade da cruz, mas é também a realidade da ressurreição.
A realidade da cruz nos mostra que nós passamos por vales e tempos de desespero, por tempos de questionamento, por tempos de desamparo, mas os tempos da ressurreição nos mostram que Deus cumpre os seus desígnios, que Deus nos resgata, que Deus faz, que Deus intervém em toda uma realidade desconstruída. E aí no versículo de número 13, Paulo conclui dizendo: e temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito. O que está escrito? Paulo vai citar um salmo. Ele diz: eu criei, por isso eu falei. O que Paulo está mostrando aqui? Teve sofrimento, teve dor, teve angústia, teve medo. Ele pensou que ele estava estagnado, parado, mas o evangelho continuava avançando. Aí ele diz o seguinte: nesses tempos eu criei. Nesses tempos eu criei. E é por isso que eu falava. Escute uma coisa. A fé não nos faz estar parados. A fé não nos faz estar calados. Pelo contrário, a fé nos faz falar e a fé nos faz nos mover. Porque nós sabemos que a escassez, escute isso, a escassez nunca significará ausência. Como assim? Porque é justamente nos tempos de escassez que a nossa visão é mudada e nós começamos a construir princípios para a nossa vida. É por isso que o autor aos Hebreus escreveu: a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. Na sua vida, a escassez nunca será um tempo de ausência, mas sempre será um tempo onde você enxergará Deus, que romperá esta realidade e te colocará diante do resgate dele para você, para sua casa, para sua família, para o seu casamento, para a sua dor, para os seus medos, para todos os questionamentos da sua alma. Fique em pé. Eu quero orar com vocês. E eu quero fazer uma oração específica. Eu quero orar por você que, talvez na realidade de Paulo, da fragilidade, da insegurança do amanhã, do medo da realidade do agora, tem perdido a consciência de quem é Deus na sua história. Meu desejo é que essa palavra seja a chama que realmente acenda o seu coração, para que você compreenda que o sofrimento é válido, que a fragilidade é válida, que o medo é válido, mas que tudo isso está te colocando diante de Deus. Ó Senhor, nós sabemos que somos o seu povo. E é por isso que nós compreendemos que o seu amor é a causa de nós não sermos consumidos. Que o seu poder se manifesta nos tempos da nossa fraqueza. Que é nesse tempo de fraqueza que o Senhor está manifestando o seu poder e nos fazendo contemplar a sua. E é crendo nisso que nós oramos a Ti, ó Deus, confiando que o Senhor tem cuidado de nós, que o Senhor tem nos resgatado, que o Seu amor tem nos sustentado e nos colocado diante da Sua glória. Sara esses corações, ó Deus, a cada lágrima de desespero,
Corações que estão sendo marcados pelo sentimento da ansiedade, da depressão. Que a sua graça se manifeste. O Senhor te resgata nessa escuridão da vida. O Senhor te resgata no tempo da escuridão da sua alma e te coloca a experimentar a glória dele. Glória a Deus. É o amor dele que nos sustenta. É o amor dele que nos sustenta. É o amor dele que sara as suas feridas. É por causa do amor dele que você é resgatado. É por essa causa. Ele te ama. E em meio às aflições da vida, é esse amor que tem te sustentado. Eu encerro agora, mas eu quero saber se existe alguém entre de nós que estava distante do Senhor e que reconhece a necessidade desse resgate. Eu quero te chamar aqui à frente. Você que caminhou distante e que reconhece que através disso, desse princípio, o Senhor te resgata. Eu quero te conhecer. Se não tem ninguém, que o Senhor possa te abençoar e te dar graça, e que você entenda que em todos esses tempos Ele tem te resgatado. Deus abençoe.